Que nessa noite você começasse a entregar agora nas mãos de Deus. Falar: Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos. Que nada venha atrapalhar a minha adoração nessa noite. Aleluia. Senhor, que nessa noite, Senhor, o meu coração, Senhor, venha estar derramado na tua presença. Que eu venha sair daqui, Senhor, transformado, alegre. Meu Deus, que a minha noite não seja uma noite como as outras, de preocupação, mas que nessa noite eu possa colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, crendo que amanhã o Senhor responderá. O Senhor responderá a sua oração nessa noite. Comece agora a clamar, comece a interceder agora. Senhor, eu coloco agora nas tuas mãos. Eu não sei o que é, mas de uma coisa eu tenho certeza. Aleluia. O meu Deus é capaz de resolver esse problema, essa dificuldade na sua vida. O nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele é capaz de resolver. Aleluia. Meus queridos, domingo na escola dominical, nós estávamos ali e nós começamos a falar sobre a lição, e eu comecei a falar sobre uma situação que aconteceu na minha vida. Eu estava estudando com meu filho e de repente era uma biologia, e ali naquela matéria estava falando sobre a importância da luz para a sobrevivência do ser humano, das plantas, de tudo que existe. E ele falava que aonde não existia luz, não tinha vida. E quando eu comecei a olhar aquela palavra, que aonde não existia luz, não existia vida, eu parei e comecei a pensar assim: Senhor, é verdade. Aonde não existe luz, não existe vida. E aonde a luz do Senhor brilha na nossa vida, há vida. Aonde a luz do Senhor brilha em nossa vida, há esperança, há vida para nossa família. E até o Daniel falou que a primeira coisa que Deus fez, Deus disse: haja luz. E os biólogos todos, estudando, viram que sem a luz as plantas não crescem, nenhuma célula pode sobreviver sem a luz do sol. E lá na Bíblia o Senhor já fala, primeira coisa, para Deus poder criar tudo, Ele falou: haja luz. Que nessa noite a luz do Senhor venha brilhar sobre as nossas vidas. Mas essa tarde eu fiquei imaginando, eu falei: Senhor, muitas vezes nas nossas vidas existe alguma parte de nós, talvez um lugar que a luz de Deus ainda não entrou. Existe dentro de nós, às vezes, quartos escuros, algo que tem nos atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Se existe algo assim na nossa vida nessa noite, que nós possamos falar: Senhor, eu abro agora, Senhor, este cômodo, eu abro agora essa parte da minha vida que tem atrapalhado a minha comunhão contigo, e que a tua luz venha entrar agora na minha vida e mudar totalmente o meu ser nessa noite. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais umas palmas, porque Ele merece. Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor derrame da sua chuva sobre a nossa vida. Aleluia. Levante as suas mãos essa noite. Aleluia. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vamos declarar mais uma vez. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa Aleluia. da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu.
faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Levante as suas mãos agora. Aleluia. Peça, Senhor, nessa noite, enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida, Senhor, da tua graça, do teu amor. Peça para Ele agora: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da sua comunhão. Levante as suas mãos, vamos declarar mais uma vez que assim como a corça precisa de água, nós precisamos do Senhor Jesus. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Oh, aleluia. Faz chover. Aleluia. Faz chover. Aleluia. Nessa noite eu gostaria que você colocasse a mão em direção à sua casa e começasse a cantar: faz chover. Faz chover. Aleluia. Faz chover. Faz chover, Senhor, bênçãos no meu casamento. Aleluia. Vai declarando. Faz chover. Faz chover, Senhor, portas de emprego nessa noite. Faz chover. Aleluia. Faz chover, Senhor, curas. Aleluia. Faz chover. Oh, faz chover. Derrama, Senhor, da tua chuva, Senhor. Aleluia. As palmas glorificam o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Se o Senhor está conosco, não há o que temer, meu querido. Se o Senhor está conosco, Ele é aquele que vai na frente. É o Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Vamos declarar.
estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a sua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Vamos declarar mais uma vez, aleluia. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me Aleluia. sustenta, a sua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas. não temas, meu filho, não temas. Olha o que o Senhor diz para você nessa noite, aleluia. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, muitas vezes nós somos falhos, somos seres humanos. E muitas vezes o inimigo coloca dúvidas no nosso coração, dizendo se Deus realmente é capaz de solucionar o seu problema, de entrar na sua dificuldade. Mas nessa noite eu gostaria que você falasse assim: Senhor, nada vai tirar a minha convicção. Nada vai tirar a minha convicção, Senhor, de que Tu és um Deus capaz, um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Levante as suas mãos agora. Eu não sei se você se encontra enfermo. Eu não sei se você se encontra desempregado. Mas eu falo uma coisa para você: não temas. Porque talvez hoje é o dia que o Senhor marcou para chegar à tua vitória. Hoje é o dia que o Senhor marcou e falou assim: meu filho, hoje eu entrego nas suas mãos a sua vitória, a sua bênção. Aleluia. Por isso eu te digo, não temas. Não temas, porque Deus fará milagres acontecer em nossas vidas. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez, aleluia. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. Não é o fim. A sua mão Aleluia. me sustenta, As mãos do Senhor estão estendidas nessa noite sobre a sua vida. me orienta, Olha o que Ele diz para você: dizendo, não temas, meu filho, não temas. Não temas. meu filho, não temas. Aleluia. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Meus queridos, essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro de Gênesis. E ali estava falando que quando Deus criou o jardim e colocou Adão e Eva, e todos sabemos que diz sobre a caída do homem, quando o pecado entra. E eu comecei a ver quando a serpente diz, o diabo na verdade diz para Eva e mostra o fruto. Ele mostra e
e começa a convencer de que era um fruto bom, um fruto bonito. E Eva começa a olhar para aquele fruto, e de repente, quando ela começa a dar atenção para as coisas que Satanás estava falando, Eva começou a perder o propósito, o foco do propósito de Deus. O propósito de Deus era a comunhão plena com Ele. O propósito de Deus para as nossas vidas é a comunhão plena. Mas aí a Bíblia diz que o pecado entrou. E a Bíblia diz que quando eu estava lendo, eu vi que Deus, Ele chama, fala, onde vocês estão? E às vezes alguém pode ler e falar assim, poxa, mas Deus não é um Deus que tem todo conhecimento. Mas quando Deus está falando, cadê vocês? Onde vocês estão? É porque Deus, Ele tinha percebido que a comunhão dele com o homem já não era mais a mesma. Aleluia. Talvez nessa noite o Senhor tenha nos chamado, falar do meu nome e o seu nome, porque Ele tem visto que a nossa comunhão com Ele já não é mais a mesma. Aleluia. Curve a sua cabeça. Aleluia. Diga, Senhor, restaura a minha comunhão contigo. Restaura, Senhor, nessa noite a minha comunhão. Eu coloco agora aos seus pés, Senhor, diante do altar, os meus pecados, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que me impede. Me ajuda, Senhor, a conseguir restaurar essa comunhão contigo. Xalabra canda, labra churianda, labra faz. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, olha aqui, Senhor, corações contritos, corações angustiados, pessoas que estão anseias, Senhor, pela Tua presença, por uma mudança. Senhor, mas Tu tem visto, Pai, a dificuldade dos Seus filhos. Senhor, nessa noite, Pai, ajuda, fortalece, Senhor. Aleluia. No Teu altar vim me entregar. Aleluia. Lançar o meu ego no pó, tirar a máscara que me Afasta de Ti, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, aleluia. No Teu altar vim me entregar, lançar o meu ego, lançar o meu ego no pó, tirar a máscara que me afasta de Ti, Senhor. Não quero mais fingir, Senhor. Não quero mais fugir. Eis-me aqui, vim te encontrar. Se preciso é nascer de novo, eu quero o Senhor Jesus. aleluia. Vem com tua glória sobre mim. Eu ouvi, Eu ouvi a sua voz em mim. escolho viver por Ti, Pra Te agradar, Senhor. Aleluia. Nós vamos declarar mais uma vez no Teu altar. No Teu altar vim me entregar, lançar o meu ego no pó, tirar a máscara, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem me afastado, Senhor, de Ti. Senhor, Não quero mais fugir, ó Pai. Não quero mais fugir. Eis-me aqui, vim te encontrar.
preciso é nascer de novo. Eu quero, Senhor Jesus. Vem com tua glória, Senhor, sobre meu coração, sobre a minha vida. Eu ouvi a sua voz e vi. Escolho viver por ti, pra te agradar, Senhor. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Convido o presbítero Geraldo para estar orando pelas ofertas. E logo após a palavra já está com os irmãos. Amém, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Às vezes a gente demora um tanto para vir na igreja aí. É brincadeira, né? E o Everton acabou esquecendo também o nome. É brincadeira. Eu quero dizer assim que eu gosto muito de estar na Igreja Metodista Wesleyana. Eu sinto um prazer enorme estar aqui. Quando eu não venho aqui, o meu coração se entristece. Eu troco telefonemas com o pastor e nós estamos conversando. Quando eu estou aqui, nós estamos conversando. Mas é só uma brincadeira, só para a gente descontrair. Mas é muito bom estar aqui, né? Olhando cada irmão, cada pessoa que está aqui, muitos diferentes, né? Adorando o nome do Senhor, a igreja crescendo, a igreja sendo reformada aqui para trás, para a nossa orquestra se apresentar de uma forma mais bonita, melhor, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? Oremos ao Senhor neste momento, agradecidos pelos dízimos e pelas ofertas em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, a Ti, a honra, a glória, o louvor e a verdadeira adoração. Senhor, entregamos este momento nas Tuas mãos, um momento não tão menos importante, Senhor, que o louvor, que a Tua palavra, mas é um momento onde nós estaremos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Que o Senhor venha abrir a janela do céu, que o Senhor venha derramar da Tua graça as bênçãos, Senhor, que estão propostas, Senhor, a nós. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos, consagrando este momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmão Sérgio Lacerda. Os homens, por favor. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. A igreja pode se sentar, por favor. Vem aqui comigo, isso. Vem aqui. Cadê? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és santo. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua
tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. A igreja aprendeu, amém? Vamos cantar a segunda parte com a gente agora? Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso quebrado, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Declare bem alto para ele ouvir agora. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Só tu és santo, Pai. Só tu és digno de ser adorado. Só tu és digno de ser louvado, Pai. Obrigado, Senhor. A igreja aplaude o Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tem os avisos, né? Amém, pode. Presbítero Geraldo. Repetir bem, né, irmão? Para não esquecer mais. Amém. Deixa eu justificar aqui, né, irmãos? Na verdade, o motivo ele é justo. É por trabalho apenas. Às vezes a gente faz trabalho de turno e às vezes a gente não pode estar presente. Eu disse no sentido de trocar telefone com o pastor, porque sendo o primeiro tesoureiro, né, a gente tem esse contato, e como presbítero na igreja também, a responsabilidade espiritual por isso, né, a mão de Deus está sobre a vida da gente. E temos uma responsabilidade sobre isso, né? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Apenas não temos nenhum aviso aqui, pelo menos por enquanto. Eu não sei se esse aviso do Departamento de Jovens é para ser colocado, então vamos começar. Amém. O Departamento de Jovens, ele convida: venha participar do nosso retiro espiritual, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de julho. Será imperdível. Muito louvor, adoração, palavras, gincanas e muito mais. Você não pode ficar de fora. Venha passar um tempo maravilhoso na presença de Deus. Compartilhar experiências, fazer novos amigos. Contamos com a sua presença. Deus abençoe. A igreja está convidada, então, né, para os dias 25, 26 e 27 de julho próximo, que vai acontecer aqui um culto abençoado pelos jovens, em nome de Jesus. Nós queremos conhecer algumas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, e eu pediria a você que quando eu chamasse o seu nome, você ficasse em pé. Você já vai entender. Não é para te constranger, não, mas é para que as pessoas vejam
e conheçam você, que é um prazer recebê-la aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vitória. Ah, deve ser uma criança. Já está na igreja infantil abençoada lá. Júlia. Deus abençoe, Júlia. Priscila. Deus abençoe também. Edneia. Glória a Deus. Adriano. Amém. Deus abençoe. Por favor, fiquem em pé um minutinho, vocês que eu chamei pelo nome. Eu pediria a você que está próximo a essa família, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor venha realizar aquilo que vocês vieram buscar aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Que se encontra aqui nessa noite? Não tem ninguém? Então você já pertence a esta igreja abençoada em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor venha abençoar a sua vida e continue falando em seu coração através do Espírito Santo. Eu volto a palavra ao irmão Sérgio Lacerda, que é líder do departamento de homens. Graças a Deus pela honra, pela graça do Senhor Jesus, amém? O presbítero Geraldo trabalhando no turno aí, eu lembro, irmão, é difícil, viu? Trabalhei 10 anos também no turno e é difícil. Tem só 27 anos. Deus tem te dado muita graça, viu, Varão? Amém. Irmãos, a Zenóbia, a mulher do Kelston, ela passou mal também, precisou sair, né? O Kelston saiu agora de pouco, foi levá-la para o hospital também. Eu pediria que a igreja ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Queria pedir ao presbítero Gilmar agora, por favor, fazer essa oração. Amém. A Zenóbia está gestante, né? Está nos primeiros meses ainda. Então o Kelston está bem apreensivo também. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos intercedendo em nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor provê sempre o melhor. Às vezes nós não enxergamos isso, mas Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para saber que o Senhor está atuando. Em nome de Jesus, visita a Zenóbia, as filhas da Jenny, Senhor, que elas possam ser abençoadas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite e com o seu poder sarador, Senhor, restaurador, possa estar trazendo essas pessoas, Senhor, de modo seguro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se sentar. Obrigado, meu irmão. Meus queridos, todas as segundas-feiras, né, estamos reunidos aqui na igreja, aqui na sala do lado aqui, e nós temos as nossas reuniões, Homens com Propósito. E tem sido uma bênção, irmãos. Nossas reuniões, graças a Deus, a cada encontro que a gente tem ali, Deus tem derramado o seu Espírito Santo. Sinais têm acontecido, né? Deus tem dado bastante milagres, a gente tem visto muitas coisas boas acontecendo na vida dos irmãos. Dom de revelação, profecia, língua estranha, renovação. Tem acontecido assim um verdadeiro mover de Deus, né? E a gente fica alegre, feliz com isso, porque a gente sabe que Deus tem atendido as nossas orações, amém? E eu quero dizer que você que é homem, que não está participando ainda, és bem-vindo, né, a participar desse trabalho com a gente. E toda segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja, amém? Aproveitando também, fazer um comercial aqui também para o Radulf e para a Valquíria, né? Às quartas-feiras também, irmãos, também tem reuniões de casais, né? Tem algumas células em cada bairro, né? Tem algumas células que se reúnem. E os irmãos se reúnem com o pastor também todas as segundas-feiras, onde o pastor ministra a lição com os líderes dos departamentos dessas células, onde vão passar as lições, né, que os homens e os casais vão estudar ali. E eu vou te falar, irmão, tem sido uma benção, viu? Eu faço parte lá do grupo do Samuel e da Gi lá, é uma benção, viu? Samuel e a Gi é uma benção, viu? Eu falei para eles ontem lá que eu fico almejando a quarta-feira chegar para poder participar com eles lá. Porque é uma benção, irmão. E a Gi tem um cuidado tremendo, né, Gi? Todo final um cafezinho, um bolo. Semana retrasada foi um caldo gostoso lá, né, Gi? A Gi é uma benção, né? Eu sei que ela tem uma vida corrida também, mas ela tem um capricho de receber bem os irmãos lá. E a gente se sente muito bem na casa de vocês lá, viu? Deus abençoe vocês e continue usando muito vocês, viu? Vocês são uma benção. Então, meus amados, atividades na igreja tem, se você quiser, de segunda a sexta, né? E às vezes a gente fala assim, mas eu trabalho tanto, eu trabalho a semana toda e vou participar desses trabalhos também.
Mas eu falo assim, irmão, que todo o tempo que você gasta na presença de Deus, ele não é em vão. É o teu casamento que é edificado, é a tua vida espiritual como homem que é edificada, é a tua esposa que é edificada. E eu costumo dizer para os homens aqui, que cada reunião, o meu intuito em Deus é devolver o seu marido, mulher, esposa, melhor do que quando ele sai da sua casa. Esse é o nosso intuito. Porque as palavras, elas são todas voltadas para o amadurecimento e crescimento do homem. E Deus nos colocou no nosso coração, desde o início, 3 temas principais para trabalhar com os homens. A primeira, que sem dúvida eu acho que é a mais importante, que é a vida espiritual. Então a gente trabalha muito na vida dos homens para que eles leiam a Bíblia, para que eles orem, jejuem, se consagrem, busquem a Deus verdadeiramente. O segundo, que eu também acredito que isso aqui é o mais importante também depois disso, é a vida familiar. É o homem como pai, é o homem como esposo, é o homem como líder, é o homem como sacerdote da casa. Ele tem que ter essas qualidades bem apuradas, ele tem que saber que ele é o cabeça da casa, né? A minha esposa fala assim, você pode ser o cabeça, mas o pescoço sou eu, né? Então ela fala assim, você não vira para lado nenhum se você não quiser. Mas isso também é uma verdade, né? O casal tem que trabalhar junto, tem que trabalhar unido. As decisões do lar têm que ser tomadas juntos. Embora o homem seja provedor, seja aquele que dá a última palavra, a mulher tem que participar de todas as decisões, porque depois, sendo elas boas ou ruins, ela vai acabar, né, recebendo a bênção ou não, né, dependendo do que acontecer aí. E o terceiro tópico que eu acho também que é muito importante, né, na vida dos homens, é a vida profissional. É um outro ponto que eu acho que é muito importante, porque o homem, ele tem que causar influência positiva nessas 3 áreas. Ele tem que ser um homem de Deus fiel, ele tem que ser um marido provedor, e ele tem que ser um profissional que, eu costumo dizer assim, que não importa o cargo que você exerça no seu trabalho, se você é o ajudante ou se você é o diretor da empresa. As pessoas têm que, quando olhar para você, o trabalho que você exerce, executa na sua empresa, tem que ser assim. Quem que fez aquele trabalho? Foi o irmão Luiz Carlos. Então o Luiz Carlos que fez, então está tranquilo. O Luiz Carlos é um homem reto, é um homem sincero, é um homem íntegro, é um homem que sabe as normas de segurança, que faz com qualidade, que não deixa o trabalho pela metade. Se ele não pode terminar, ele avisa, não deixa a ferramenta espalhada. Então é outro ponto que eu acho que é muito importante na vida do homem. Ele ser um referencial, né? Eu já falei aqui do pastor em público, né? Falo de novo, que a maior forma de pregar é através do nosso testemunho, é o nosso exemplo, né? Não é com nossas palavras, né? Hoje eu falei para minha filha assim, Lívia, vai tomar banho. Ela falou assim, por que eu vou tomar banho e você não vai tomar banho? Aí eu falei assim, porque eu estou fazendo a janta, então você vai tomar banho. Mas a visão dela foi assim, por que ele manda eu ir quando ele não está fazendo, né? Então, quer dizer, a gente prega para os nossos filhos através do nosso exemplo, né? Eu entendi isso. E a gente, às vezes, começa a observar nossos filhos, a gente aprende muito com as crianças, né? A minha filha hoje também, esqueci o que ia falar agora, me deu um branco aqui. O Everton entendeu, porque às vezes na escola bíblica, na reunião, nas nossas lições lá, eu esqueço o nome dos irmãos, né? Ele olhou para o Geraldo e ficou, né, procurando, vendo se o nome vinha na memória, né? E às vezes quando a gente está na frente do público, eu não sei se é a emoção, o nervosismo toma conta, a gente às vezes procura as palavras e as palavras nos fogem, né? Mas faz parte. Eu vou lembrar depois eu conto para os irmãos aí, o que eu aprendi com a minha filha hoje. Luiz Carlos, por favor, pode vir aqui, meu querido. Ele vai estar dando uma saudação também, um testemunho para a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, amém? Eu vou ser bem breve, querido, que nós ainda vamos nos alimentar da palavra, né? Então, bem rapidinho, igual combinamos ali na nossa reunião em segunda-feira. Então, querido, o que eu vou falar não é nada de novidade para ninguém. Pelo contrário, nós que somos servos de Deus, eu acredito que isso está bem gravado em nossos corações. Primeiro, que foi um estatuto perpétuo de Deus, né? E é o Salmo 16. O Salmo 16, não precisa nem abrir a Bíblia. O Salmo 16, ele é um salmo que ele fala sobre a confiança, sobre a felicidade do crente e a certeza, né, da vida eterna. Agora, eu me peguei só no verso 2, somente esse, que fala assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Então, que isso esteja cravado em nossas mentes, isso não é novidade para nós que somos evangélicos, né?
Nós aprendemos isso desde a escola, lá de pequenininho, e viemos trazendo isso para conosco, e passamos para os nossos filhos e para os nossos netos, e assim vai. Não temos outro bem além do nosso próprio Deus. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando. Irmão Zé. Glória a Deus, aleluia. Deus é digno de ser adorado, amém? Lembrei, só precisei de um tempinho para tirar um pouco da emoção. A Lívia falou para mim assim: ô pai, a gente se arrumando para vir para o culto, ela falou assim: ô pai, põe o teclado para mim tocar um pouco aqui. Eu falei assim: filha, está na hora do culto, estamos trocados, está na hora de ir para a igreja. Ela falou: não pai, mas é só um pouquinho, né? Aí eu pensei comigo, a criança ela não tem senso de urgência, ela não tem senso de pressa, ela não tem noção, né, disso. E Jesus, quando ele chama ali as crianças, né, ele fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, né, porque deles são o reino dos céus. E ele fala assim: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. E as crianças são assim, elas são inocentes. Por que a gente às vezes não desfruta as coisas boas da vida? Porque a gente está sempre correndo, né? A minha esposa, eu falo para ela assim, a gente vai jantar em casa, eu falo para ela assim: filha, calma, calma. Ela termina de jantar, ela sai juntando os pratos, pegando as panelas, eu falo: filha, para, descansa um pouco, sente o sabor da comida, deixa a comida descer, a digestão vai ser lenta, calma, né? E às vezes a gente tem essa coisa, a gente entra nesse ritmo de vida, onde as coisas pequenas, as coisas boas, né, como o sorriso dos nossos filhos, como o tempo que a gente passa com nossas crianças, né, como uma palavra de carinho com a nossa esposa, né, a gente acaba deixando isso passar. E o pastor vai ficar contente de saber agora, nas reuniões de casais lá, a gente está usando aquele amor-prazol, né? Os irmãos acho que se lembram disso aí, né? Quem não conhece, não se lembra, eu vou falar. Amor-prazol é como se fosse uma caixinha de remédio e dentro dele tem algumas cápsulas. Mas são cápsulas de mentira. Você abre ela e dentro dela está escrito alguma coisa lá dentro. Aí está escrito assim: beijo, conversa, presente, né? E aí você tira e não conta para sua parceira, e a mulher não conta para o marido. A gente tira, lê e pratica aquilo durante aquela semana, né? Se for presente, uma vez só, né, irmão? Convenhamos, né? Convenhamos, né? Uma vez só tá, né? Depende do presente, tá bem, né, Eliane? Tá bem, né? A Eliane me cobrou aí, eu falei: Eliane, né? Pensa lá atrás. Mas quando é presente tem que ser um pouco mais, né? Mais centrado, né, irmão? Porque a vida financeira do casal também tem que estar em dia, né, irmão? E às vezes você abençoa demais a esposa, ela fica sorrindo um mês e você fica chorando por trás do outro mês, né? Então tem que ter sabedoria, né? Agora, quando é beijo, quando é conversa, aí, irmão, aí pode gastar, né? Aí pode ser o dia todo. Irmão Toninho, se aproxima aqui, meu querido. Irmão Toninho vai dar uma saudação também, e logo depois a gente vai estar passando a palavra para o nosso pregador aí. Está ansioso, hein, meu querido? Serginho Fontes vai pregar a palavra hoje, é uma benção. Serginho, a primeira vez que eu vi ele pregando aqui na igreja, eu falei: rapaz, eis aí um grande pregador que Deus precisa levantar nessa terra aqui. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vim aqui hoje para a gente dar um testemunho de maravilha que Deus cada dia faz na vida nossa, né? A gente está fazendo aí uma campanha na casa do irmão João. Na primeira semana nós fomos lá para orar, para tirar aquilo que não atrapalhava eles. Nessa semana já fomos lá, já teve bênção naquele lugar, porque Jesus estava presente, aconteceu até comigo mesmo. Ontem eu vim na oração da manhã aqui, eu não estava lá grandes coisas, também eu não fico soprando para minha esposa: está me doendo tal coisa, não. E me deu uma dor no pescoço e aquilo ficou. Tomei medicamento, ela ficou quieta lá e me judiando o dia inteiro. Quando foi na parte da tarde, a primeira coisa que veio na minha mente: hoje eu não vou na casa do irmão João, não. Eu ia deixar o irmão Joel com a turma lá sozinho, e eu que sempre estou ajudando ele no louvor, né? Eu e minha esposa. Aí a Benzoca chegou e falou para mim: nós vamos.
resolvemos ir. Irmãos, eu peguei o violão, comecei no terceiro louvor. Eu tive que entregar o violão para a Beisoca e sair correndo. Porque todo mundo sabe que quem tem a pressão muito alta, a primeira coisa que mexe é no sistema urinário da pessoa, atrapalha mesmo. Irmãos, foi rapidinho a pressão, e eu estava tudo molhado já de suor. E a pressão abaixou na hora ali mesmo. Porque com certeza eu, quando sinto dor no meu pescoço, é a pressão que está lá em cima. E a minha pressão várias vezes já chegou a 24/11, né? Então, e como dizem, eu não sou peru para morrer na véspera, não. O peru morre só na véspera, eu tenho o dia certo. Não dá não, né, irmãos? Então a gente tem que pegar, se apegar com Deus e falar para Ele aquele sentimento que a gente tem. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele fez o paralítico andar, aquele que não prestava ficar bom, como muitos aí, e eu também estava no meio deles. Então, graças a Deus, Ele me deu graça para viver, né? E eu tenho assim, dentro do meu coração, eu tenho uma família muito bonita, não só a minha, aqui dentro da igreja. Tem pessoas que são maravilhosas, são pessoas que são de Jesus mesmo. E nós não podemos trocar Jesus pelo Genésio não, viu, irmãos? Porque o Genésio é o Genésio, Jesus é Jesus. E nós temos que seguir com Ele firme, marchando todos os dias. E eu sempre falo às vezes eu e a minha esposa, nós tomamos conta da mãe dela, né? E às vezes eu falo para minha sogra, eu falo, ó, dona Silvia, eu não sei se eu chego até onde a senhora chegou, mas eu acredito que eu vou bem mais longe. Porque Jesus, Ele é vida. E Ele me deu vida para me viver. Não foi para ficar churumingando por aí não, viu, irmãos? Então eu tenho dentro do meu coração que às vezes vem a palavra não. Mas quando é para Jesus é sim. E nós temos que fazer. Ou chorando ou sorrindo, vai lá e faça. Depois vê o resultado. É igual o grupo de homens. Homens de propósito. Se todo homem lembrar um pouquinho o que nós estamos fazendo, ele vai vir aqui para ter curiosidade para saber. Porque hoje a gente vê aí que às vezes as pessoas que ficam em casa assistindo alguma coisa que não deve, aí ele termina tendo decepção na frente. Porque eu fui hoje na padaria, logo de manhã cedo, buscar pão. A primeira coisa que a moça da padaria falou para mim: Seu Toninho, o senhor assistiu a novela ontem? Eu falei, não, eu não. Não, então o senhor perdeu. Eu falei, perdi o quê? Tinha duas mulheres, uma beijando a outra. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, né? Então, irmãos, nós temos tanta graça para nós contar de Jesus, não é a televisão que vai dar graça para nós, não. Não estou falando, tem para você não assistir televisão, não é isso. Mas tem tanta coisa lá que mostra que é errado. Homem abraçando homem, mudou tudo, né? E eu falo assim, eu das vezes até o pastor das vezes dá risada, mas é verdade. Deus tem um presente tão bom para nós que é a mulher, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Tem gente que não gosta, o problema dele, né? Então, tá aí, acho que o presente maior ele deu para o homem. Se alguém não quer, então se vire, né? Mas é uma coisa que nós temos que se agarrar na família que temos. Porque Deus é bom. Ele te dá uma família para você tomar conta dela. E um dia Ele vai pedir conta dela para você. Como é que você faz? É o meu testemunho dessa noite, tá? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, às vezes parece que a gente está assim, trazendo, né, chamando a atenção dos irmãos, mas não é, irmãos. É que o ministério de homens dessa igreja aqui é um ministério assim que precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser administrado com calma, precisa de muita oração, muito jejum, muito trabalho. Mas, irmãos, os irmãos que estão aqui, que têm participado com a gente, acho que podem dizer mais do que eu mesmo, o que eles têm vivido na vida deles, o que eles têm experimentado aqui na vida deles. O ministério
Deus me deu esse tema, esse nome, Homens com Propósito. E realmente, os que têm chegado a esse trabalho têm sido homens com propósito. Homens que realmente querem colocar a sua vida diante de Deus para fazer mudança. Mudança. Então, você pense, né, ore. E ainda que seja como o irmão Toninho falou, ainda que seja por curiosidade, venha ver. Vem ver, né? Não é assim que diz? Vem ver. Amém? Irmão Serginho, se aproxime, meu querido, em nome de Jesus. Meus amados, Serginho Fontes dispensa apresentações, né? É um homem de Deus, é um pai de família abençoado, né? É um comerciante da nossa cidade, né? Todo mundo faz propaganda, vamos fazer propaganda também da da relojoaria do nosso irmão lá, né? Como é que é o nome mesmo? New Time, amém? Para quem não sabe, fica do lado da Casa da Bíblia lá. Amém? Já fiz outra propaganda também aqui já. Mas é uma benção, irmão. E o nosso propósito, como homens de propósito, é levantar homens. Os irmãos podem ver que todo culto nosso é um pregador nosso da casa que prega. Augusto Júnior, evangelista Daniel Cardoso, Everton, né? O Serginho aqui hoje. Então Eu, vamos ver ainda, né? Mas é assim, irmão. O nosso trabalho aqui é levantar talentos. Não só levantá-los, mas desenterrá-los. Porque os talentos estão aí sentados. Aí tem pastor, aí tem evangelista, tem presbítero, aí tem pregador, aí tem ministro de louvor, professor de escola bíblica. Estão aí sentados. E o que nós estamos fazendo é exatamente fazer com que Deus desperte o talento que você tem, o dom que há em ti, e que às vezes está adormecido por algum motivo, né? Eu só não quero que você diga depois que foi por falta de oportunidade, que o seu talento não foi despertado nesta igreja, porque a oportunidade nós estamos trazendo aos irmãos. Então venha, participe, amém? Serginho, Deus abençoe a tua vida, meu querido. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Sempre quando chega aqui dá um nervosinho, né? Dá um boca seca, a mão gela. Não é fácil não, irmão. Pastor, eu vou dar outro nó aqui, tem problema? Permite? Estou brincando, irmãos, vamos lá. Gostaria de fazer uma oração antes de começar a ministrar a palavra, amém? Vamos curvar a cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu de ministrar a tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, quem sou eu para ministrar, meu Pai, a tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que edifica, Senhor. A tua palavra que consola, que traz à tona, meu Pai, aquilo que está escondido, Pai. Quem sou eu para ministrar essa palavra maravilhosa, meu Pai, que apóstolos, que profetas anunciaram no passado, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Quem não trouxe, não precisa, né? Não trouxe. Vamos ler nosso texto. Não posso demorar muito, né, pastor? Posso ter umas 11 horas? Amém? Amém. Pastor falou, está falado, irmãos. Vamos abrir então nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, e eu vou passar a ler todo o texto com irmãos, e depois nós vamos meditar nesse texto. Todos acharam? Vou passar a ler, irmãos. Marcos 6, a partir do versículo 45. E eu gostaria que os irmãos não fechassem a Bíblia. Conforme lessem, a gente vai sempre estar conferindo na Bíblia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo ele despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava ao contrário.
À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar entre eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram de medo, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e ficaram atônitos. Até aqui por enquanto. Amém, igreja? Eu gostaria de começar a meditar com os irmãos a partir do verso 45, dizendo o seguinte. Que interessante assim. Jesus insistiu para quem subir no barco? Para quê, irmãos? Me ajudem. Seus discípulos. E quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Todos somos, né? Glória a Jesus por isso, né? E muitas vezes, interessante, irmãos, que Deus nos dá uma ordem para subir no barco. Deus dá essa ordem para subir no barco. E acontece que quando a gente sobe no barco, muitas vezes, por uma ordem de Jesus, a dificuldade vem, o problema vem, a tristeza, as lutas vêm, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Só que eu acho interessante nesse texto aqui de Marcos 6, a partir do 45, que diz aqui, ó, que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. A primeira ordem de Jesus foi o quê? Entrar? Fala para o irmão do seu lado. Entrar? E qual é a segunda ordem? Qual que é a segunda ordem? Ir adiante. Por que Jesus deu essas duas ordens para eles? Porque entrar no barco é fácil. Entrar no barco é fácil. A gente sobe no barco e acabou. Né, Ney? Não é fácil entrar no barco? Quem vai pescar no mar não é fácil, não, irmão. Vai entrar no barco lá, só a misericórdia de Deus depois para vir embora. Então, irmãos, entrar no barco é fácil. O difícil é permanecer nele. O difícil é continuar. Muitas vezes você casou, muitas vezes você abriu um negócio, muitas vezes você tem um projeto, um plano. É fácil começar. O difícil é manter aquilo lá. O difícil é permanecer da mesma maneira que começou. Tudo certinho, arrumadinho, bonitinho, tudo cheirosinho. Quem dera, irmãos, nós conseguíssemos, em nome de Jesus, manter os casamentos assim. Porque a gente entra no barco, a gente casa, a gente está feliz, a lua de mel é muito bom, a festa é muito bom, aí vai passar os anos. A gente tem vontade de desistir, muitas vezes. A gente tem vontade, às vezes, de andar para trás. Por isso que Jesus falou assim, entrar no barco e vai adiante. Deus quer que nós avancemos. Ele quer que a gente vá adiante. Não podemos parar no meio do caminho, irmãos. Não podemos parar. E aí é o seguinte, a partir do 45 ainda. Jesus queria que a gente fosse adiante dele para Betsaida. E ele despediu a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos, no 48, remando com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Irmão, eu não sei o problema que está passando na sua vida essa noite. Eu não sei o que você passou nos anos passados, anos seguintes, ou se você vai passar ainda. Mas lembra de uma coisa, Deus quer que você vá adiante. E mesmo se você tem com dificuldade e tem problema, parece que Jesus não está no barco, né? Muitas vezes parece que Jesus está bem longe da gente, bem longe da nossa imaginação, longe dos nossos olhos. Você acha, mas ele estava vendo os discípulos. Jesus estava de olho neles. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. O versículo 48. Ele viu o quê? Ele viu o quê, irmãos? Ele viu os discípulos remando com dificuldade. A minha Bíblia é a versão NVI. Tá? Pode ser que tenha uma diferença de tradução. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. O interessante é que quando muitas vezes estamos no meio do barco, já é difícil, ainda mais numa tempestade, e a noite chega. Muitas vezes o que acontece? A gente não vê saída. A gente acaba não vendo saída nenhuma. A gente perde a esperança. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer.
E de tanto remar, de tanto lutar com esse problema, de tanto lutar para fazer dar certo alguma coisa, você não vê mudança, você não vê diferença naquilo que você anda fazendo. O que acontece? A gente perde o ânimo e perde a força e a vontade é de desistir. E eu acredito, irmãos, que estava no meio do barco, diz aqui que eles se achavam, e Jesus viu eles remando com dificuldade, que o vento era contrário. Mas Jesus foi ao socorro dele andando sobre as águas, no meio da madrugada, alta madrugada, sobre o mar. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, o que aconteceu com eles? Eles se assustaram, ficaram com medo. O que eles acharam? Que fosse um? Fosse um fantasma. Eles não conheciam Jesus? Sim ou não? Eles não reconheceram Jesus andando no mar? Sim ou não? Por quê? Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Muitas vezes a luta está grande, a chuva bate nos olhos, o vento começa a arder os olhos, a gente começa a enxergar embaçado. A gente não consegue enxergar Jesus vindo na nossa direção. Muitas vezes Jesus está pertinho da gente. E a gente, será que é Deus mesmo? Será que é Deus? Será que é Ele que está vindo no meu socorro? Será que é Ele? A vista está embaçada. Irmãos, vamos começar a crer mais na palavra de Deus. Os discípulos estavam no meio do mar. Jesus foi até o socorro deles. Mas eu acredito que se tivesse um lugar para parar o barco, para passar aquela ventania, eles iriam fazer, porque estava muito difícil atravessar aquele mar. Estava muito complicado. Mas eles não podiam parar. Talvez não tinham onde atracar, mas Jesus foi até eles, porque Jesus quer que a gente vá adiante. Irmãos, se você está com um relacionamento, tem lutado, está no namoro, ou seja, no ministério, está difícil manter, irmãos. Continue firme, creia na palavra do Senhor e permaneça em nome de Jesus. Amém? Não desista, não desanima, irmãos. Porque Jesus está vindo ao seu socorro. Muitas vezes nossos olhos estão embaçados, a gente não enxerga direito. Mas Jesus está vindo. Pode crer nisso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria, que interessante aqui, ó. Jesus falou o seguinte para eles, no versículo 50 ainda, a parte B. Na minha versão está assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Sou eu, não temas. Deus fala para você essa noite, continue lutando, continue seguindo aquilo que Deus falou, porque quando na nossa dificuldade, estamos na luta, o que acontece? Nos maiores planos do inimigo nas nossas vidas, eu acredito, é desviar o nosso foco, nosso olhar. Eu fico vendo o Discovery Channel às vezes, tem um leão, vai atacar lá as zebras. As zebras andam em conjunto, um monte de zebra. Para que eles andam em conjunto? Para atrapalhar a visão do leão. Para atrapalhar. E aquele monte de zebra, ele vai, se ele for lá correr à toa no esmo para tentar pegar a zebra, e tiver aquele monte de zebra andando para um lado, andando para o outro, ele vai se perdendo, não vai conseguir fazer nada. Mas o leão, o que ele faz geralmente? Ele foca um alvo e vai. Porque ele aprendeu, se ele olhar no geral, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele tem que focar um alvo e ir. E o inimigo muitas vezes tenta tirar o nosso foco, olhando para as dificuldades, olhando para tempestades, e com isso nos fazendo esquecer daquilo que Deus disse. E o que Deus disse? Continue adiante. Continue avançando, continue lutando, continue prosseguindo. Não desanime. Porque Ele está vindo ao nosso socorro. Amém, igreja? Eu gostaria de falar alguma coisa para os irmãos aqui. Em outro texto. E pessoas que tiveram promessas de Deus, que creram e foram vitoriosas. Vou falar para os irmãos, pessoas que tiveram promessas de Deus, creram e foram vitoriosas.
É doído esse texto, irmão. Esse texto aqui é dolorido. Mas é super interessante. Juízes 19. Vamos ler a Bíblia. Juízes 19. Né, pastor? Antes estava pendurado aqui, né? Da escolinha bíblica, era mais fácil achar, né, pastor? Agora sumiu, fica mais difícil. Os livros estavam da Bíblia, tudo lá na parede. Juízes 19. Quem achou, diga. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo e extenso. Mas vou ler uma parte dele. Todos acharam, irmãos? Amém? Em Juízes 19, vai falar sobre o quê? Sobre, o que fala o seu subtítulo? Alguém poderia ler o subtítulo para mim? Sim. Na minha está escrito assim: o levita e a morte de sua concubina. No caso, é mulher do levita. Amém, igreja? O que aconteceu? Naquela época não havia rei em Israel, e aconteceu que um levita vivia nos montes de Efraim, versículo 1, na região afastada, e tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Ela foi infiel com ele, deixando ele de lado, e foi para a casa do pai dela em Belém de Judá. E 4 meses depois que ela abandonou, ele foi atrás dela, e tentar convencê-la a voltar. E ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. E eles foi lá e ficou na casa dos pais dela. Vou parar por aqui, depois a gente vai ler mais. É a seguinte. E ele foi lá, resgatou ela e, levando ela embora, numa noite, ele estava numa praça, até que chegou um homem idoso, versículo 16, todos acharam? 16. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, né, e os homens daquele lugar eram benjamitas, voltavam do seu trabalho no campo. E quando o homem viu, ofereceu a casa para eles. E o versículo 22 diz o seguinte: quando estavam entretidos algumas pessoas da cidade, no versículo 22, o que eles fizeram? Cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora esse homem que entrou, para que tenhamos relações com ele. Olha os homens que eram, é bem piedosos os homens daquela cidade, né, irmãos? Misericórdia, né? Aí o seguinte, para encurtar a história, aí o homem falou que poderia ficar, no caso, ele insistiu para não fazer aquela besteira, por causa dos homens, e foi lá e levou a mulher do levita para fora, e ela foi abusada nesse sentido. Tá, Serginho, o que tem a ver isso? Calma que a gente vai chegar lá. E no capítulo 20 de Juízes, você vê que interessante. Os homens abusaram da mulher do levita. E no capítulo 20, eles ficaram revoltados e queriam fazer guerra com eles. Certo, irmãos? Quiseram fazer guerra. E interessante é o seguinte, olha. O capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte: os israelitas subiram a Betel e consultaram quem? A Deus. E diz o seguinte: quem de nós irá primeiro contra os benjamitas? Foram consultar Deus. Ou seja, foi procurar a aprovação de Deus para ver se ia subir para guerrear contra o povo ou não. Eles foram fazer isso. E Deus abençoou: não, vai lá, pode lutar com eles. Vai lá e luta com eles. E quem ia primeiro? Deus falou: foi Judá. E no manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento em Gibeá. No versículo 20. Os homens saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate. E os benjamitas saíram de Gibeá naquele dia e mataram 22 mil israelitas. Mas espera aí, tem uma controvérsia. Deus mandou ir e eles foram derrotados? O que é isso, Gilmar? Eu orei a Deus, consultei a Deus, Deus mandou e eu fui derrotado. Que história é essa, Ebim? Que história é essa, igreja? Que Deus manda, a gente vai, de repente, a gente é derrotado. Olha que interessante. Versículo 23.
os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram novamente o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos? O que o Senhor respondeu? Não entendi, irmãos. Subir. Quem mandou foi? Foi Deus. 24. Os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. E dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas. Perderam de novo. Como? O homem mau matou a esposa dele. Foi consultar Deus, orar nos pés de Jesus lá, nos pés de Deus no caso. Deus mandou ir, eles tiveram uma derrota. Deus manda ir de novo, outra derrota. A cabeça muitas vezes fica confusa, né, irmãos? Muitas vezes a gente ora, a gente clama, agora vai dar certo, e não dá. Agora você vai orar, você jejua, você busca a Deus, agora o milagre vai acontecer agora, e a coisa não vai. Deus está vendo até onde a gente aguenta. Amém? Deus está vendo, sabe o quê? Se você quer realmente essa bênção. Mas o que acontece? A gente não pode desistir. Deus mandou ir adiante. Se Ele mandou ir adiante, o pouco de perder uma coisinha ali, ou perder uma coisinha ali, vai acontecer. Porque é guerra, é batalha. Muitos saem feridos, outros saem tristes, saem chorando, pode até sangrar. Mas nós não podemos parar de lutar, porque Deus quer que a gente vá adiante. Amém, igreja? Qual o seu sonho, irmãos? Qual o seu desejo, biblicamente, que você tem de Deus? Sua vontade. O que você tem de desejo de Deus, irmãos? Então hoje não deu certo, mas a vontade de Deus não é que você pare, não. Você continue lutando. Continue lutando. Ah, Serginho, mas já faz 10 anos. Ah, Serginho, já faz tanto tempo. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. No versículo 28. No versículo 28. Perguntaram para o Senhor novamente. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela e perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar? Que coragem, irmãos. Tomaram 2 cacetadas. Foram perguntar para Deus. A gente sem Deus não é nada, irmãos. A gente não presta, a gente não sabe de nada. Pode falar para o seu irmão assim: sabe de nada, inocente. Para descontrair um pouco. Então, igreja. Só Deus na casa. E eles perguntaram novamente. E qual foi a resposta de Deus? Vão. Porque amanhã eu entregarei nas suas mãos. Sabe aquela bênção que você quer há tanto tempo? Você está buscando 10 anos, 15 anos, 20 anos? Pode ser amanhã a bênção. Pode ser amanhã. Pode ser hoje, agora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O segredo é continuar lutando, continuar prosseguindo. E não podemos parar. Deus falou o quê? Jesus falou o quê? Vai, entra no barco e vai adiante. Até onde vocês querem chegar, igreja? Até onde vocês querem chegar? Vai adiante. As lutas vêm, a tristeza, a dificuldade vai vir. Mas Deus quer que você vá adiante. E olha só que interessante o versículo 34. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro. Os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. E o Senhor derrotou Benjamim. Sabe quem derrotou eles? O Senhor derrotou. Porque toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada àquele que é digno, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Se você tem luta, tem dificuldade, não deu certo ainda, muitas vezes sofreu uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 10 derrotas. Vai chegar o dia da vitória,
onde vai ser destruído todos os inimigos. Amém, igreja? Porque Deus é o nosso Pai, Ele tem nos olhado. Eu gostaria, você vê que interessante aqui, ó, pessoas, que eu falei no começo aqui, pessoas que tiveram promessas de Deus, creram e foram vitoriosas. Eles acreditaram no que a palavra disse, e não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, como diz o hino, pode dizer que não. Mas a palavra disse, vai, prossiga e adiante, porque a vitória está para vir. Gostaria que os irmãos, eu gosto de sempre fazer porque o livro de Juízes nós lemos, mas fizemos um pano de fundo, e vamos ler também agora, 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6. Todos acharam? Eu vou dar um pano de fundo em 2 Crônicas, capítulo 6, é o seguinte. Salomão construiu o tabernáculo, construiu o templo de Deus lá, de acordo com como Deus tinha dado a Davi, o jeito de fazer certinho, Salomão construiu. E quando ele acabou de construir, Salomão fez uma oração. Uma oração do quê? De dedicação. Tanto é que no versículo 12 do capítulo 6 você vai ver isso, que depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor de toda a assembleia, levantou as mãos para orar e ele orou. Aí a gente vai ver que várias coisas na oração, eu vou chamar a atenção em alguns trechos aqui, no versículo 26. Na oração ele continua orando e até chegar no versículo 26. Vamos pegar a partir do versículo 22. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e jurar diante do teu altar nesse templo, o que ele falou? Ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado de sua conduta. Versículo 24. Quando Israel, teu povo, for derrotado por inimigo, por ter pecado contra ti, e mais voltar-se, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz-o de volta à terra que deste. Quando se fechar o céu, versículo 26, e não houver chuva, tal, e assim vai por diante. Toda oração voltada, Salomão orando para o templo. Quando se tiver espalhado, orar voltado para o templo, o Senhor vai ouvir e vai fazer aquilo. Ele orou. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, desceu fogo, tal, essas coisas interessantes que Deus faz, maravilhosas, para provar que Ele é Deus, santo e poderoso. No versículo 11, Deus responde para ele. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor no Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo, o Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. E ele fala, se eu fechar o céu para que não chova, mandar gafanhotos que devorem o país. E do versículo 14 todo mundo conhece. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus a sua prece e sararei a sua terra. Amém, igreja? Você vê que interessante. Aqui, Deus, essa parte de 2 Crônicas 7,14, é uma resposta de Deus à oração de Salomão. Mas eu li esse texto para falar sobre Daniel. Para ter um pano de fundo, para a gente falar sobre Daniel. E o que aconteceu com Daniel? Daniel, capítulo 6. Vamos abrir lá. A importância de conhecer a palavra de Deus. A importância de conhecer o que, irmãos? A palavra de Deus. Uma vez
Deus me deu uma frase interessante, dizendo o seguinte: muito bom conhecer as estratégias do inimigo, para a gente poder saber lutar, para poder combater. Mas melhor ainda é conhecer a Deus, porque quem nos livra dele é Deus. Não é mesmo, Geraldo? Mas, glória a Jesus. E aqui a gente vê no livro de Daniel o seguinte: Daniel na cova dos leões, era um cara íntegro, tentaram achar acusação contra Daniel e não conseguiram. Tentaram achar de todos quanto é forma e não conseguiram. No versículo 8, diz: agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado. Daniel 6, verso 8. Conforme a lei dos Médios e do Persa, que não pode ser revogada. E ele assinou. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para onde? E o que ele fez ali? Sabe por que ele orava para a banda de Jerusalém? Sabe por quê? Quem sabe? Orava por causa da palavra. Por causa da palavra. Da promessa que Deus fez aqui para Salomão. Aquele que orar para a banda de Jerusalém, eu vou ouvir e vou sarar. Se cometeu pecado, eu vou perdoar. É a importância de conhecer a palavra. Foi por isso que ele orava para a banda de Jerusalém. Ah, Senhor, Serginho, mas onde fica Jerusalém então? Vamos orar para a banda de Jerusalém. Eu não sei para onde fica não, viu, Márcia, sabe? Irmãos, é importante nós conhecermos a palavra de Deus. A única coisa que o inimigo respeita é a autoridade na palavra dele, de Deus. Autoridade na palavra de Deus. Ele sabe aqueles que respeitam. Não adianta a gente pegar, que nem a gente viu, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu sei quem é Paulo, e você? Sei quem é Cristo. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, irmãos. E nós temos que se comportar de maneira que a Bíblia diz que nós temos que comportar. E se a Bíblia falou para a gente ter bom ânimo, se Deus falou para a gente ter bom ânimo, se Deus falou para você continuar se esforçando na sua busca, na sua conduta, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, é assim que tem que acontecer. Nós temos que nos esforçar no máximo. Porque a palavra de Deus é fiel e ela vai te dar vitória em nome de Jesus. E quando a gente sente dificuldade, irmãos, sempre bom lembrar da palavra de Deus, que fala assim: vamos trazer à memória aquilo que me pode dar. O que pode dar esperança, a não ser a palavra de Deus? O que é que pode causar esse impacto tão forte no reino espiritual, a não ser a palavra de Deus? O que é que pode encher de coragem, a não ser a palavra de Deus? Não é bom quando a gente está aqui, tô tranquilo, de repente Deus manda um profeta, fala assim, fala para fulano isso, e parece que não dá um boom na nossa vida, não dá um ânimo. Mas Deus fala através da palavra. E é para você que veio aqui essa noite. Tenha bom ânimo. Eu sou com vocês para te ajudar. Sou com você nessa guerra. Está doendo, está sofrendo, mas é para continuar lutando. Porque a bênção vai chegar. E aqui a gente vê que Daniel teve bom êxito. Por que ele teve bom êxito? Eu falei, pessoas que tiveram promessas de Deus e creram e foram vitoriosas. O levita, ele creu. Mesmo sendo derrotado 2 vezes, ele creu. Aqui, Daniel creu, ele conhecia a palavra, orava de acordo com a vontade de Deus, era voltado para a banda de Jerusalém. Nossa oração tem que ser voltada para a Bíblia, para a palavra. E agora eu quero... Podia falar mais texto, mas eu vou correr um pouco. Pessoas que creram e tiveram suas vistas embaçadas. Foi o que aconteceu no barco. Agora eu quero falar sobre pessoas que creram em Deus e tiveram suas vistas embaçadas. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Me arrepia de pensar nesse camarada aqui. Vamos passar lá, em Lucas 7. Quem achou, diga amém. 7:18.
Lucas. Deixa eu achar aqui, irmãos, também. Tinha abrido em Mateus 18, 7, 18. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Diz aqui, ó. Lucas 7, 18, vamos lá. O que diz aí na sua Bíblia? Pode ler para mim, por favor. Continua. Ponto. És tu aquele que haveria de vir ou esperaremos outro? Vamos aprofundar um pouco na história de João. João, quando estava no ventre de sua mãe, Isabel, quando Maria chegou perto dele, na hora, o nenê chacoalhou no ventre e foi batizado no Espírito Santo. Amém? João pregava que ele não seria digno de desatar as correias das sandálias de quem? De Jesus. Ele estava pregando lá e batizando as pessoas. Metendo na boca nos escribas fariseus, raça de víboras, serpentes, cobras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Metendo na boca lá nos fariseus e escribas. De repente chega Jesus e ele fala, é esse o camarada que eu estava falando, que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. É esse camarada. Foi batizado com o Espírito Santo desde o ventre materno. Ficou cheio do Espírito Santo, Isabel. Falou, cantou a Deus. Profetizou sobre Jesus, que ele iria nem ser digno, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai lá, a mesma pessoa vai e batiza Jesus. E ele escuta uma voz do céu. O que ele escuta quando acaba de batizar Jesus? Este é em quem me compraz. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Mas aqui João estava preso. Eu não sei quanto tempo ele estava preso aqui nesse sentido. Mas ele enviou 2 discípulos para Jesus perguntando, és tu aqueles que havia de vir ou esperaremos outro? As dificuldades, irmãos. Os problemas que afligiram João na prisão. O tanto que ele ficou preso. Será que era real Jesus? Aquele Jesus que eu fui batizado no ventre da minha mãe? Aquele Jesus que eu vi aquela voz vinda do céu falando que ele é o filho amado? Deus enviou. Aquele que eu vi a pomba descer sobre ele, em forma de pomba. Será que esse mesmo Jesus? Vai perguntar se é ele mesmo. Vai perguntar, irmão, se é Jesus mesmo que deu essa palavra. Vai perguntar, irmão, se é Jesus mesmo que está no casamento. Será que é Deus? Será que é vir de Deus esse negócio? Porque nossa visão embaça quando estamos no meio da luta, do problema, da dificuldade. Porque é tão difícil acreditar naquilo que Deus disse, como João passou esse problema. João não era diferente de nós. Ele é que nem nós, ele também sentiu no coração. Será que é Jesus? Vai lá perguntar para ele se é ele mesmo. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é diferente não, irmão. Mas Jesus está aqui nessa noite, meu querido, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Para falar aqui para você, sou eu sim, pode acreditar em mim, porque eu estou contigo e eu vou te abençoar. Versículo 20. Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram, João Batista nos enviou para te perguntar de verdade, Jesus, és tu aquele que haveria de vir, ou vamos esperar outro? E naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espírito maligno. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Vai lá e volta, diga para ele. Acho que João ouviu. Quando eles chegaram, eu acredito, para João. João devia ter dobrado o joelho. Falou: Senhor, me perdoa, Pai, por ter deixado embaçar minha visão, meu Pai. Me perdoa por ter deixado aquelas escamas da incredulidade tomar conta por causa de tanto tempo preso, tanta dificuldade. Mas é Deus mesmo, irmãos. É Deus. Não duvide não, é Ele. É Ele que está contigo. Amém, igreja? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Pai, Tu és fiel, Pai, Tu és santo. João Batista é um cara que eu me vi muitas vezes, depois desse texto, me comparando nessa parte com ele, nessa parte. E não é fácil, irmão, quando o coração está doendo, quando a gente tem vontade de parar de remar, quando a gente tem vontade de estacionar o barco perto de uma rocha, jogar a âncora, sair do barco e pular lá na margem, na ilha. Não é fácil não, irmão. Quer ficar sozinho. O irmão Everton falou, cadê o irmão Everton? Não estou vendo ele, está por aí? Não. O irmão Everton falou, perguntou onde estava, perguntou para a dona Eva, né? Essa é uma frase que Deus fala. Onde é que você está indo, igreja? Onde é que eu estou indo? Onde é que você está indo? Nós devemos sempre nos voltar para a palavra de Deus e buscar a presença dEle. Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Já estou encerrando. Vou tentar ser breve. Quem não sabe, Gênesis fica onde, irmão? Hã? Não entendi. Gênesis capítulo 12. Eu não vou ler o texto todo, a gente só vai passar um pouco aqui para chegar nessa parte. Pessoas que creram e tiveram suas vistas embaçadas. Lembre-se. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão, ele faz promessa. Versículo 2, farei de você um grande povo, e eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Primeira promessa. Segunda promessa, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a esta. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ótimo. Agora vamos lá no capítulo 13. Estou falando das promessas. Pessoas que tiveram promessas e ainda tiveram a vista embaçada. Recebeu promessa. Capítulo 13, igreja. No capítulo 13, a partir do verso 14, todos acharam 14? Lê para mim, Sérgio Lacerda. Até aqui. Terceira promessa, no capítulo 13. Agora a gente vai pular um pouco para o capítulo 15. E depois, quem achou capítulo 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E versículo 5 novamente: ele levou para fora da tenda e disse: olhe para o céu e para as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. E o capítulo 16, eu acredito que eles receberam essa promessa. Abraão,
Ele deve ter conversado com Sara a respeito da promessa do filho Isaac. Estava lá, e de repente, por algum motivo, o tempo foi passando, os anos foram passando, Abraão está ficando velho. Na época não existia Viagra, né? Na época. E o negócio estava passando. Só a misericórdia de Deus mesmo para Deus abençoar. E o que aconteceu? Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Tiveram promessa. E no meio do caminho, por causa do tempo, deixou embaçar a visão. E ela fez uma coisa aqui que não deveria fazer. Ela fez uma coisa aqui que não deveria fazer. Por causa do tempo que passou. E tinha promessa. Vou te fazer uma pergunta. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Se você não sabia que tinha uma promessa, está sabendo hoje que você tem uma promessa de Deus na sua vida. E sabe qual é a promessa? Sabe qual é a promessa de Deus tem na sua vida? É o céu, irmãos. Só que para entrar lá, temos que crer na palavra e prosseguir firme. Né, Gilmar? Para entrar lá, temos que acreditarmos naquilo que Deus disse em sua palavra e prosseguir firme. Porque se não prosseguirmos firme, se por acaso pararmos o barco, se por acaso descemos naquela ilha, se por acaso quisermos pular no mar, meu amigo, a promessa que foi feita para você não vai ser mais. Eu gostaria que os irmãos, para finalizar, gostaria de ler 2 Pedro, que fica perto do final da Bíblia. Finalizando, 2 Pedro. Quem achou 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1. E vou passar aí para os irmãos. A partir do versículo 12. O que acontece aqui? Primeira Pedro, segunda Pedro, irmão, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1. Eu falei certo ou não? Então eu estava lendo a minha 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do 12. Por isso, olha que Pedro falando, olha só que interessante. Sempre terei o cuidado de lembrar-lhe dessas coisas. Se bem que você já sabe, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, ele estava para morrer, já sabia que ia morrer de uma forma terrível. O Espírito Santo já tinha mostrado para ele, Deus tinha falado com ele que ele ia morrer. Ele estava falando o seguinte, e o recado dele serve para mim e para você hoje. Tenha cuidado de lembrar dessas coisas. Que coisas? Da palavra de Deus que vocês estão ouvindo hoje. Da palavra de Deus que Deus escreveu aqui muito tempo para que nós lemos e pratiquemos. E diz o versículo 15: Eu me empenharei, versículo 15, para que também depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus. Não foi de fábulas. Ele está falando aqui, sabe o que ele está falando aqui? Que ele mesmo foi o quê? Ele foi testemunha ocular da sua majestade. Ele não ouviu falar de Jesus. Ele está falando aqui que ele foi testemunha ocular, ele viu o que aconteceu. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus e Pai, quando da suprema glória foi lhe dirigida a voz, que diz: esse é o Filho amado em quem me agrado. Nós ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo.
Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que se torne como a estrela da alva, nasça no coração de vocês. Amém, igreja? Um homem que estava para morrer escreveu isso para a gente tomar cuidado, para a gente lembrar das Escrituras, para a gente não deixar nos esmorecer nas lutas, nas dificuldades, perseguições. Lembre da palavra de Deus. E o último texto que quero abrir a palavra é em Isaías. Isaías 40, 27. Quem achou, diga amém. A partir do 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Qual é a queixa? Qual a queixa dele? O Senhor não se interessa pela minha situação. Qual a queixa dele? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha a queixa. Será que Deus não considera a sua situação? Será que Deus não considera a sua causa? Irmão. O tempo está passando em nada, as lutas em nada. Será que Deus não considera a sua causa? Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Quem está cansado aqui? Ele vai te fortalecer, irmãos. Ele vai te fortalecer. Porque ele falou que ele fortalece o cansado. Ele vai te fortalecer. Amém? E o que ele faz? E dá grande vigor ao que está sem forças. Você está sem força? Você está sem meta? Deus vai te dar novas metas. Deus vai te dar novo vigor. Deus vai te dar novas realizações para você lutar, para conquistar. Os jovens se cansam e ficam exaustos. Versículo 30. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, mesmo com sua idade, mesmo com seu problema, mesmo com a dificuldade, mesmo com a angústia, mesmo com a tribulação, aquele que espera no Senhor, mesmo com tudo isso, vai renovar suas forças. Vai o que, irmãos? E o que vai acontecer? Você vai voar alto como a águia. E vocês vão correr e não vão ficar exaustos. Vão andar e não vão se cansar. Essa palavra de Deus é para você, irmão. É para mim. O tempo passou. A dificuldade veio. Mas que Deus abençoe nessa noite. Pastor Gessivaldo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, Serginho, a sua vida. O Senhor acrescente a sua palavra ao nosso coração e que o Espírito de Deus trabalhe de uma maneira para que o entendimento de cada pessoa na palavra produza frutos tremendos na sua vida hoje e sempre, para a glória de Deus. São promessas e elas se cumprem quando nós acreditamos. E nós acreditamos que estamos aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Eu quero só lembrar duas coisas, agradecer a Deus, os nossos visitantes que estão com a gente. Deus abençoe a vossa vida. Lembrando que a nossa obra continua aqui, atrás. E lembrando que
Daqui 2 semanas, o nosso irmão Messias, nosso maestro, está abrindo inscrições. Então, se você quer aprender instrumento musical, procure o Messias, que ele já está anotando o nome ali. Você vai ver que vale a pena o preço. E as mulheres, nós temos... Procure a irmã Cláudia, quem quiser ir a Piracicaba. Nós temos um encontro de mulheres no sábado, às 3 horas da tarde lá. Nós temos que sair daqui no máximo 1h30 da tarde, senão não dá tempo de chegar lá. 1h30 da tarde, procure a irmã Cláudia. As mulheres que quiserem ir a Piracicaba, na nossa igreja lá, nós pedimos que você participe. A despesa é simbólica, é só dividir a gasolina entre todos ali no carrinho. E vai e volta. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz para a sua casa. Que a graça de Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida e sobre a sua família. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui presente nesta noite, hoje e por todos sempre. Amém e amém. Um grande abraço, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.